Ok, vamos lá? Com toda a garra, com todo o gás, vamos lá para mais uma aula de citologia e vamos continuar a nossa aula sobre o nosso aprendizado sobre respiração celular anaeróbia ou fermentação, agora não mais lática, mas alcoólica. Então, em vez de formar ácido lático, vai formar o que? Etanol, vai formar álcool. Né? Então vamos ver como que acontece. Isso acontece em algumas bactérias e em certos fungos ou leveduras, e vocês vão ver como é importante e necessária esta respiração anaeróbia. Sem ela, nós não teríamos aquele alimento que a gente mais consome e gosta na vida. Pão. Né? A gente come pão todos os dias. Sem ela nós não teríamos pão, sem ela nós não teríamos massas, né? Sem ela nós não teríamos vinho, sem ela nós não teríamos cerveja. Nós precisamos então da ação dessas bactérias e desses fungos e da respiração anaeróbia destes fungos e dessas bactérias. Então vocês já viram a mãe de vocês fazendo pão e colocando um fermento, colocando açúcar dentro do pão. Para quê? Para pegar aquela glicose do açúcar mais o fermento, que é o fungo, e fazer fermentação anaeróbia do tipo alcoólica, porque daí vai gerar os borbulãozinhos, né, as bolhazinhas, e aí vai fazer com que a massa do pão cresça, né? Mesma coisa do queijo, né? E muitas outras fermentações, né, que acontecem na alimentação ou no ciclo alimentar. Então, essa levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, né? Então, Saccharomyces cerevisiae converte a glicose em ácido pirúvico, faz a glicólise, tá? Fora da mitocôndria. Em seguida, em acetaldeído, né? Que na presença de enzimas específicas e de hidrogênio provenientes do NAD, não do FAD, porque aqui nós não temos FAD, é convertido em etanol. Então aquilo é o deído acetanol, acetato, né, o acetaldeído, na presença de enzimas específicas, mais os hidrogênios provenientes do NAD, H, convertem todo aquele ácido piruvato, o ácido pirúvico ou piruvato, em etanol. Né? Durante o processo de fermentação do caldo de cana, por exemplo, eu falei para vocês da cana, isso vai acontecer também para formar o melaço, né? O melado, né? a rapadura. Né? Então, tudo o processo de glicose, né? No caso da cana é frutose, que vai sofrer ação de enzimas e vai fazer com que o piruvato resultante da respiração se transforme em álcool. Né? A glicose será degradada para a formação de etanol. Né? A fermentação do suco de uva produz vinho. A fermentação da cevada produz cerveja. A fermentação alcoólica ocorre. Na fermentação alcoólica ocorre consumo de NADH. Né? O que é esse consumo? Consome-se os hidrogênios, consome-se o NAD, né? E faz com que haja então a formação do álcool, produzido durante a glicólise, e liberação de CO2, liberação de gás carbônico, tá? Ok? Ou gás dióxido de dois óxidos, dióxido de carbono, tá? Então faz a liberação. Lembra, sempre que quando a gente está falando de liberação, quando a gente está falando de respiração, seja ela anaeróbia ou aeróbia, vai sempre haver a liberação de CO2, tá? Sempre haver a liberação de gás dióxido de carbono, ok? E isso acontece aonde? Lá na glicólise,
tá? E depois lá no ciclo de Krebs e lá no final também vai gerar CO2. Isso é resíduo da respiração, tá bom? Então, para se produzir o pão, que eu falei para vocês, quem não adora um pão quentinho, cheirosinho, que a mãe tirou do forno, então aquele cheirinho do pão, é o cheirinho da fermentação alcoólica, tá? Perfeito? Então, quando vocês sentirem novamente o cheiro do bolo, o cheiro do pão, minha mãe, estou sentindo o cheiro de uma fermentação alcoólica proveniente do NADH, mais ação de enzimas e leveduras que converte então o ácido piruvato em etanol. Uau! Sua mãe vai ficar, opa, meu filho vai bombar nesse vestibular. É isso aí, gente. Tá? É assim que eu falei para vocês que vocês têm que repetir. Quando eu falo para vocês conversar com o colega, conversar com a mãe, não tenham medo, pessoal, não tenham medo de ser nerd, de ser repetitivo, porque é assim que a gente fixa. E vocês têm que pensar no objetivo de vocês, que é passar no Enem, passar no vestibular e entrar na faculdade. E vocês podem, confiem em vocês. Então vamos lá, tá? Então, deixamos o pão para depois da aula. Depois nós vamos comer um pão, tá? Adiciona-se açúcar à massa, como eu falei para vocês. Por que eu estou adicionando açúcar? Porque eu estou adicionando glicose. Quanto mais glicose eu tiver, mais produção de piruvato, mais glicólise, mais produção de álcool, até haver uma saturação. Então não pode pôr tanto açúcar assim também, porque vai desandar o pão e o bolo, né? Tá? Então, pôs o açúcar e outros glicídios presentes na massa serão fornecedores de energia. Que outros glicídios? Aqueles que vêm dos carboidratos, né? Os carboidratos que estão na farinha, que está no amido, que está no centeio, que está em vários outros sementes, né, e grãos aí que são usados para fazer o pão, tá? Presentes na massa serão fornecedores de energia para a ocorrência da fermentação alcoólica no interior da massa do pão. E aí então essa fermentação alcoólica, como eu falei para vocês, vai gerar os gases, que é o CO2, né? Por isso que fica todo fofinho o pão, é devido ao CO2. Então o CO2 também é muito bom, não é ruim, né? Tudo no seu nível, no seu limite é bom. Então, na superfície da massa, os fungos realizarão respiração aeróbia. Então, na superfície da massa, tá? Não internamente, mas na superfície. Por quê? Porque na superfície tem contato com o ar, então por isso que a massa fica mais escurinha também, né? Tá? Porque haverá uma respiração aeróbia, então não vai ter fermentação, não vai ter bolhas ali, né? Vai ter o quê? Vai ter a água, por isso vai ficar escurinha, né? Vai queimar aquela água e por isso vai formar aquela casquinha do pão, tá? Pois então, na presença de oxigênio e possui mitocôndrias, né? Então é isso que acontece. Lá tem a presença do oxigênio, vai formar a água vai evaporar e vai formar a crosta, né? E também ali possui, então, mitocôndrias. A fermentação irá produzir CO2, a gente já sabe disso, que deixará a massa aerada e macia. Eu já falei isso, vocês já sabem disso. Portanto, a maciez do pão depende da produção de CO2. Ou seja, se vocês pegarem um bolo, pegarem um pão que ficou pesado, que ficou duro, é porque teve pouca fermentação, teve pouca produção de CO2, né? Então foi uma massa pesada que está sem aeração, sem geração de piruvato, sem geração de álcool ou de etanol e sem liberação de CO2. Então, daí no próximo pão vocês vão dizer, vamos pôr um pouquinho mais de fermento, vamos pôr um pouquinho mais de açúcar para garantir que o nosso pão fique leve, aerado, não arado, e aerado, né? Perfeito para a gente comer. Tá? Então, o álcool produzido no interior da massa irá evaporar durante o processo de assar o pão. Perfeito? Calor vai fazer com que o álcool se libere, né?
durante a sua cocção, durante o tempo que ele estiver dentro do forno assando. O fungo morrerá devido à alta temperatura, né? Aquele fermento que a mãe colocou, então ele só vai entrar na cadeia para fazer a degradação e produzir CO2 e produzir tudo o que ele precisa produzir. Depois ele vai morrer por causa da alta temperatura. Na presença de oxigênio, o fungo Saccharomyces realiza a respiração aeróbica, que é lá na superfície do pão, e obtém um maior rendimento energético, né? Então, aqui agora vamos mostrar para vocês como é que é o esquema. Antes eu mostrei para vocês da fermentação lática, né? E agora da fermentação alcoólica. É a mesma coisa, pessoal. Aqui faltou o 2-NDA. Tá? 4 ATPs, 2 moléculas de CO2, então está sobrando energia, está sobrando CO2, vai formar 2 moléculas de álcool etílico ou etanol, tá? Com 2 carbonos, tá bom, gente? Então, é a mesma coisa, consome-se 2 ATPs, forma-se 4, tá? Vocês vão pensar, mas então, o que diferencia um do outro? É o fungo, é a levedura, é a temperatura, né? É o quanto tem de açúcar, são vários processos, e aí nós vamos ter o tipo de matéria-prima que vai ter ali para que o fungo consuma, tá bom? Por quê? Porque se eu colocar pão, vai ter fermentação alcoólica. Agora, se eu não colocar pão e colocar outra coisa, não vai ter lática, que é o que acontece nos nossos músculos, né? Tá? Por isso que eu falei da dor lática, do ácido lático. Então, na fermentação alcoólica existe uma outra via de fermentação, onde a glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico e em seguida bactérias do gênero Acetobacter promovem a conversão em ácido acético. Então, ácido acético, quem sabe o que é ácido acético? Eu sei, professor. Eu tenho certeza que vocês sabem. Eu tenho certeza que vocês já consumiram muito ácido acético na vida de vocês. Não é ácido para ficar altão, não. É ácido acético, que é o vinagre que a gente coloca na salada para a gente temperar a salada, né? Então tem vinagre de maçã, tem vinagre de vinho, tem vinagre de álcool, tem vinagre de tudo quanto é tipo, né? Que é uma fermentação e vai formar então ácido acético, que é o vinagre, né? O ácido acético é a base para a produção do vinagre, viu? Então a glicose gera 2 ácidos pirúvicos, que vai gerar 2 ácidos acéticos, mais CO2, que é o que sobra, os gases, mais energia na forma de ATP. E aí uma coisa para vocês, uma dica útil, economia doméstica. Pessoal, o vinagre é fantástico para muita coisa, tá? Muitas vezes nós não precisamos usar produtos químicos e basta usar o vinagre. Porque o vinagre, o ácido acético, tem um poder de higienização muito grande, tá? Inclusive, hoje se sabe que o vinagre de maçã, o vinagre de vinho, pode fazer bem à saúde, tá? Pode nos ajudar muito, certo? Então, cuidado com o que se fala que não pode, mas normalmente tem aí uma segunda ou uma dupla interpretação, tá? E o vinagre é muito bom para higienizar a mesa onde vocês estão sentados, estudando, né? Para combater, por exemplo, você põe um pouquinho de cravo e combate ali o caminho das formigas, porque daí o cheiro do vinagre tira o cheiro do caminho das formigas, daí as formigas já não sabem mais o caminho. Então o vinagre tem muitas funções aí, tá? E cada dia se descobre mais funções para o vinagre, tá? Na respiração anaeróbia ocorre então em algumas bactérias, como aquelas que pertencem ao ciclo do nitrogênio e participam da desnitrificação de produtos nitrogenados.
Vamos ver se vocês lembram. Eu já falei para vocês sobre o ciclo de nitrogênio, sobre as bactérias nitrificantes, né? Então, lá no solo, tem bactérias que, na ausência de oxigênio, então respiração anaeróbica, se unem ao nitrogênio, entram dentro do ciclo do nitrogênio, tá? Para formar mais energia para as plantas, para facilitar o desenvolvimento das plantas. Então, na respiração anaeróbia, as bactérias não utilizam O2. Isso vocês não podem errar nunca mais, né? Para oxidar a matéria orgânica, que é formada por carbono, e sim nitritos e nitratos, né? Então, ela não utiliza oxigênio, mas utiliza nitritos e nitratos, que são NO2, NO3, né? Tá? Então, ela utiliza o nitrito e o nitrato para fazer a sua fermentação, a sua respiração anaeróbica e produzir, então, energia para a planta. Outras bactérias podem ser sulfatos, pode usar sulfatos, SO3, ou ainda carbonatos, CO3, CO2, CO4, CO2 não, CO3, CO4, depende, tá? Para oxidar a matéria orgânica. Então, sulfato a gente sabe que tem enxofre na fórmula, nitrato, nitrito tem nitrogênio, carbonato tem carbono, tá? Então, com isso vai oxidar a matéria orgânica, transformar a matéria orgânica em energia para a planta, tá? Isso é importante. Então, este é um ciclo extremamente importante que eu expliquei para vocês lá no ciclo do nitrogênio, e ele só acontece porque tem a presença dessas bactérias que, ao invés de utilizar oxigênio, vão utilizar nitritos e nitratos, mas também algumas bactérias vão usar sulfatos e vão usar carbonatos, tá? Ok? Então, bactérias desnitrificantes, ou seja, desnitrificam o solo, tiram o nitrogênio do solo, e essas são os pseudomonas denitificantes. Participa do ciclo de nitrogênio, devolvendo à atmosfera o N2, né? Ou devolvendo para a atmosfera o nitrogênio, tá certo? Esse processo só ocorre na ausência de oxigênio, em solos de baixa oxigenação, como nas áreas pantanosas. Então agora, quando vocês vão na praia, e lá naquela região perto do rio, que tem um mangue, né, onde tem muito caranguejo, né, e tem aquele cheiro forte do mangue, né, característico do mangue, vocês vão saber que aquele cheiro é formado por nitrogênio, pela ação das bactérias anaeróbias que liberaram aquele nitrogênio para o ar, né? Certo? Legal? Então agora tudo tem uma explicação, né? O cheiro é sinônimo de uma reação química, é sinônimo de uma reação biológica, tudo tem uma reação. Não existe nada fora da reação química e da reação biológica, e vocês precisam sempre lembrar disso. Então vamos lá para a glicólise, né? Para a quebra da glicose pela ação de nitrato, olha lá, NO3, que eu falei para vocês, 4 moléculas de NO3 vão formar 6 moléculas de CO2, mais 6 moléculas de água, mais 2 moléculas de nitrogênio, que é gás que vai para a atmosfera, mais energia na forma de ATPs. Então, esta é a forma de quebra ou de ação das bactérias desnitrificantes. Elas vão pegar o nitrato em vez do oxigênio, vão usar o nitrato, então por isso que é uma respiração anaeróbia, tá? Mas, professor, não tem nitrogênio, não tem oxigênio? Tem oxigênio, mas o oxigênio está ligado ao nitrato, tá? E depois ele vai se unir ao carbono, formando dióxido de carbono e formando água. E vai liberar o nitrogênio, tá? Tá certo?
Uma observação importante deve ser feita aqui. A fermentação não é um tipo de respiração anaeróbia, tá? Usa-se o termo respiração em todo o processo de síntese de ATP que envolve a cadeia respiratória. Existem dois tipos de respiração. Então, a fermentação não é uma respiração celular, é um processo químico, mas a gente fala fermentação e respiração anaeróbia, tá? São semelhantes, são similares, né? Tá? Mas a fermentação em si não é uma respiração, é uma reação, né, da ausência de oxigênio, pela ausência de oxigênio, tá? Existem dois tipos de respiração. A aeróbia, que a gente já sabe que o aceptor do hidrogênio é o oxigênio na cadeia respiratória e por isso vai formar água. E a anaeróbia, que o receptor do hidrogênio na cadeia respiratória não é o oxigênio, sim o sulfato, o nitrato e o carbonato, tá? Então, quem vai receber o hidrogênio não é o oxigênio na anaeróbia, tá? Então isso é importante vocês lembrarem. E lembrarem também que a gente fala em fermentação, mas a fermentação não é um processo de respiração, tá? Ok? É um processo de síntese. Então a fermentação também é um processo anaeróbio, sem oxigênio, mas não é respiração. Porém, não possui a cadeia respiratória, por isso que não é respiração, só possui a glicólise e o ciclo de Krebs. E o aceptor final do hidrogênio é um composto orgânico, ácido lático ou o etanol. Tá? Então, lá no ácido lático, lá no ciclo de Krebs, vai formar, na respiração anaeróbia, vai formar ácido lático ou etanol. Não vai haver a cadeia respiratória em si. Tá? Os seres vivos anaeróbios podem ser divididos em dois grupos, os facultativos e os estritos. Facultativos é aqueles que podem fazer tanto respiração anaeróbia quanto respiração aeróbia. Se tiver na presença de oxigênio, eles vão usar o oxigênio e vão fazer a respiração aeróbia. Se tiver ausência de oxigênio, eles vão fazer uma respiração anaeróbia. Nós, seres humanos, algumas vezes somos anaeróbios, né? Como eu falei para vocês, quando falta oxigênio, nós vamos gerar ácido lático no nosso músculo, e aí vai ficar aquela sensação de dor. Mas o que vocês têm que entender é isso. Se não usar oxigênio, é anaeróbio. Se usar oxigênio, é aeróbio. Alguns indivíduos, algumas espécies, alguns elementos, né, se comportam às vezes como facultativos, ou seja, podem ser anaeróbios como aeróbios. E outros são estritos, só aeróbios ou só anaeróbios. Na mudança dessa situação, eles morrem. Células que precisam de oxigênio, indivíduos que precisam de oxigênio, se não tiverem oxigênio, morrerão. Células ou indivíduos anaeróbios, se tiver oxigênio, morrerão. Então, vou dar um exemplo para vocês. Sabe que é quando a gente se corta e a gente usa, ou pelo menos usava água oxigenada para limpar a região do corte, né, e forma aqueles gazinhos, aquelas bolinhas? O que são aquelas bolinhas? Agora vocês já sabem, eu não preciso responder. Então, biologia também é ciência da cultura médica, né? Então, aquelas bolinhas são respirações, são as quebras daquele indivíduo, né? Daquele agente de infecção, bactéria, fungo, vírus, vermes, seja lá o que for, e na presença de muito oxigênio ele vai quebrar e vai gerar muito CO2, vai gerar aquelas bolinhas que são as liberações de gases CO2, tá? Então, novamente, estritos são aqueles que só realizam processos anaeróbios, ou seja, só realizam fermentação ou só realizam respiração anaeróbia, né? Neste caso, ele está chamando de estritos aqueles que não aceitam de hipótese nenhuma a presença de oxigênio.
tá? Mas poderia ser estrito aeróbio, preciso do oxigênio para sobreviver. Se não tiver oxigênio, eu morro. Por exemplo, nós seres humanos, se eu ficar aqui nessa sala fechado por várias horas, vai chegar uma hora que eu mesmo vou consumir todo o oxigênio que está aqui dentro, vou gerar muito CO2 aqui dentro, esse CO2 vai se tornar tóxico para mim, eu não vou mais conseguir absorver nenhum oxigênio e vou morrer, né? Provavelmente eu vou desmaiar e se ninguém vier me socorrer, eu posso vir a morrer, tá bom? Então aqui, novamente, um exemplo, glicose, nós temos a fase anaeróbia, que pode formar o etanol, pode formar fermentação, e nós temos a fase aeróbia, que pode formar então água, né? E a respiração aeróbia, então fermentação, respiração aeróbia. Qual é a diferença aqui? Que aqui nós temos então glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Aqui nós só temos glicólise e ciclo de Krebs. Então, energia mobilizada na produção de ATPs. Então, todas as duas vão gerar sempre ATPs. Então, a energia é mobilizada, ou seja, é fixa ou é travada ali na forma de um ATP, tá? Ou de vários ATPs. Então, um quadro explicativo para vocês estudarem. Quando eu falo assim, para vocês estudarem, lembrem, fazer um quadrinho, grudar na parede de vocês até vocês memorizarem. Então, respiração aeróbia, quebra completa da glicose, exige a presença de O2 ou de hidrogênio para retirar os hidrogênios, quer dizer, falei besteira aqui, vamos lá. Quebra completa da glicose. Exige a presença de O2, oxigênio, para retirar os hidrogênios liberados durante as oxidações, impedindo a acidose e a morte da célula ou da mitocôndria. A formação de água como produto final, eu já falei isso para vocês várias vezes e repeti. Produto oxidado totalmente decomposto em CO2 e H2O, né? Liberando muita energia, mais precisamente 38 ATPs. Né? Formação de grande número de moléculas de ATPs que armazenam essa energia. Então, quem armazena a energia? A adenosina trifosfato. Né? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória são as 3 fases da respiração aeróbia. Ocorre com a maioria dos seres vivos. Né? Fermentação, quebra incompleta da glicose, então a glicose não se quebra totalmente, não utiliza O2, outras substâncias agem como receptores ou aceptores do hidrogênio, tá? Não há formação de água no final, produto oxidado parcialmente decomposto, não liberando toda a energia disponível, sobram resíduos energéticos, né? Tá? Formação de pequeno número de moléculas de ATPs, por quê? Porque quem forma grande quantidade de ATP? Para vocês entenderem por que uma forma muito e a outra forma pouco. Porque 34 ATPs vêm da cadeia respiratória. Como não tem cadeia respiratória na fermentação ou na respiração anaeróbia, então o que se gera de ATPs? 2. O balanço 2 na fermentação, né? O balanço de 2 ATPs, mas gera muito CO2, né? Então, glicólise é apenas ácido pirúvico, se decompõe em ácido lático ou álcool etílico, etanol, né? Ou ainda ácido acético, que é o nosso amigo do vinagre, né? Ocorre com algumas bactérias, leveduras, vermes intestinais e células musculares. Aí que eu estou falando do ácido lático, vermes intestinais, leveduras, bactérias, estamos falando do álcool etílico, do etanol ou do ácido acético. Tá? Então, esse é um quadro que eu quero que vocês anotem, escrevam várias vezes, coloquem na parede, memorizem e lembrem essas diferenças que são fundamentais para o nosso sucesso na compreensão da diferença entre
cadeia respiratória, ou respiração aeróbia, respiração anaeróbia, fermentação e todos os seus processos envolvidos aí na produção, na quebra da glicose e na produção de energia. Ok, pessoal? Vamos lá, com toda essa energia, 38 ATPs para vocês e até a próxima aula. Força aí, meus amigos. Tchau, tchau.